Então vamos logo corrigir nossas questões, né, pessoal? Porque a gente tem que terminar logo o código disciplinar, que é pra gente começar logo o nosso estatuto, até porque a gente precisa dar uma apressada, porque eu acho que o concurso a prova vai ser lá pro começo do ano, né, do ano que vem. E é bom a gente se preparar primeiro que todo mundo, que é pra gente ficar craque mesmo. E a gente já passar pro estatuto, do estatuto já passar pra nova lei de promoções. Então, eu sei, quase todo mundo já respondeu essas questões que eu coloquei, então vamos lá corrigir, né? A comunicação disciplinar dirigida à autoridade competente destina-se a relatar uma transgressão disciplinar cometida por subordinado hierárquico quando houver forte indício de prova de autoria. Pessoal, qual é o primeiro quesito para acontecer aquele procedimento administrativo disciplinar? O primeiro quesito é que haja o que, pessoal? Uma transgressão disciplinar. Se a pessoa que viu a transgressão disciplinar for um superior seu, ou seja, o superior viu o subordinado cometendo uma transgressão disciplinar, ele deve fazer uma comunicação disciplinar e levar ao conhecimento de uma autoridade, né, autoridade competente para poder começar aquele procedimento. Então, quando é cometida por subordinado, o oficial vai lá, perdão, o oficial não, o seu superior vai lá, faz a comunicação disciplinar, entrega lá a autoridade competente para começar todo aquele procedimento. Aí a comunicação vai ser dada ao indiciado, né, para ele ter conhecimento, 3 dias para poder apresentar sua manifestação preliminar, que é uma defesa prévia, né? Enfim, essa questão está correta. Por quê? Questão correta. Lá no artigo 27, a comunicação disciplinar é o que? É dirigida à autoridade competente e vai relatar o que, pessoal? Uma transgressão disciplinar cometida por um subordinado hierárquico, quando houver indícios ou provas de autoria, certo? Então a gente pode até conferir aqui no artigo 27 do Código Disciplinar. A comunicação disciplinar é dirigida à autoridade competente, destinando-se a relatar uma transgressão disciplinar cometida por subordinado hierárquico quando houver forte indício ou prova de autoria. A gente vê, pessoal, que o subordinado também pode relatar uma transgressão cometida pelo superior. Aí como é que se chama, pessoal? É a comunicação, perdão, a representação disciplinar. O subordinado vê o seu superior cometendo uma transgressão, né? Quer dizer que ele tem que ficar calado? Não, ele faz a representação disciplinar. Mas, professor, se ele é superior, essa representação disciplinar, ele vai entregar aqui a autoridade. Pessoal, ela vai entregar essa representação a qualquer outra autoridade que seja superior a que ele está denunciando, certo? Então, se ele está fazendo uma representação de um capitão, ele tem que entregar formalmente a um major, a um coronel, que é uma autoridade superior a esse capitão, certo? Para poder ver essa representação disciplinar. Então, a representação é mais ou menos isso aí. Então, vamos para a segunda questão. Perdão, cadê, pessoal? A comunicação disciplinar será formal. Como assim formal, professor? Dada por escrito. Tanto quanto possível, deve ser clara, concisa e precisa, contendo os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e a hora do fato, além de caracterizar as circunstâncias que o envolveram, bem como as alegações do faltoso quando presente ao ser interpelado pelo signatário das razões da transgressão. O signatário é o que fez a denúncia, a comunicação disciplinar, certo? Contendo comentários ou opiniões pessoais. Pessoal, essa questão está errada, totalmente errada. Professor, a questão está errada, tem certeza, tá, pessoal? Por quê? Não pode conter, pessoal, comentários e opiniões pessoais do signatário, certo? A comunicação disciplinar deve ser totalmente impessoal. Ele só deve comunicar o que aconteceu, certo? Os fatos, a hora, certo? As circunstâncias que o envolveram, as alegações, mas ele não pode dar nenhuma opinião própria dele, certo? Tem que ser totalmente impessoal. Então essa parte é o que torna a questão errada. A gente pode ver aqui, pessoal, vamos só no finalzinho, ó, quando presente ao ser interpelado pelo signatário em razão da transgressão, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Então tem que ser totalmente impessoal, não pode ter comentário nem opinião, certo? Então segunda questão, questão errada. Terceira questão. Opa. A comunicação disciplinar deverá ser apresentada no prazo de 15 dias, contados da constatação ou conhecimento do fato. Ressalva as disposições relativas ao recolhimento transitório que deverá ser feito imediatamente.
Pessoal, o recolhimento transitório a gente sabe que nem tem prazo, é quase que automaticamente, né? O militar ali, a força diz que ele cometeu a transgressão disciplinar, né? Só que qual é o quesito, né? Ou ele está embriagado, sob efeito de entorpecentes, ou ele se encontra agressivo, né? E por esse motivo ele vai ser o que? Recolhido quase que automaticamente, né? Quase que na hora, compulsoriamente. Então não existe um prazo. A comunicação ela ainda tem o nosso prazo que é de quê, pessoal? De 5 dias. Então essa questão está errada porque ela diz aqui o que, pessoal? 15 dias. Está errado, totalmente errado isso aqui. Quem marcou isso certo, vamos estudar. A comunicação disciplinar tem um prazo de 5 dias, certo? Da data do conhecimento dessa transgressão disciplinar. Então é uma questão errada. A gente pode ver aqui, ó. A comunicação disciplinar deverá ser apresentada no prazo de 5 dias, contado da data da constatação ou conhecimento do fato, ressalvar as disposições relativas ao recolhimento transitório que deverá ser feito imediatamente. Então a nossa terceira questão errada. A comunicação disciplinar deve ser a expressão da verdade, cabendo à autoridade competente encaminhá-la ao indiciado para que, por escrito, manifeste-se preliminarmente sobre os fatos no prazo de 3 dias. Pessoal, essa questão está correta, pessoal. Quando o indiciado ele recebe essa comunicação, né, onde está dizendo ali a transgressão que ele cometeu, a gente viu que ele vai ter o que? 3 dias para poder apresentar a manifestação preliminar, né, que é mais ou menos uma defesa prévia, certo? É o lado dele da história, já que a comunicação é a acusação e na manifestação preliminar ele vai se defender, podendo ser feita essa manifestação por ele, né, pelo próprio militar indiciado ou então por um advogado, né? Então a gente vai ver aqui, ó. A comunicação disciplinar deve ser a expressão da verdade, cabendo à autoridade competente encaminhá-la ao indiciado por escrito. Manifeste-se preliminarmente sobre os fatos no prazo de 3 dias, certo? Então ele vai lá, é uma prévia defesa essa manifestação preliminar, certo? E ele tem 3 dias da data que ele recebeu a comunicação disciplinar, ele só tem 3 dias para poder apresentar sua manifestação preliminar, certo? Então quarta questão, item correto, artigo 28, certo? A gente vai encontrar sobre isso aí. Então vamos para a quinta questão. Conhecendo a manifestação preliminar e considerando praticada a transgressão, a autoridade competente elaborará termo acusatório motivado com as razões do fato e de direito, para que o militar do Estado possa exercitar por escrito o seu direito à ampla defesa e ao contraditório no prazo de 5 dias. Pessoal, a gente sabe que assim que ele apresentar a manifestação preliminar, como eu expliquei, aí sim, aquela autoridade que está julgando, ela vai ter o que? O lado do que acusou, né? Que ele vai ter a comunicação disciplinar, que é o que aconteceu a transgressão, né? E vai ter também um lado do que está sendo acusado. Então ele tem na comunicação e a manifestação, ele vai poder ali fazer o primeiro julgamento, né? Então ali ele vai poder julgar já que ele tem os dois lados. Então se ele achar, pessoal, que realmente foi ele cometeu aquela transgressão disciplinar, então como eu expliquei lá no nosso slide, ele vai receber o que, pessoal? Ele vai receber, peraí só um minutinho aqui, conhecendo pronto, pessoal. Então depois que ele tiver, né, tanto o lado do que acusou quanto do acusado, ele achar que ainda ele cometeu aquela transgressão, ele vai receber o que, pessoal? O termo acusatório. Então esse termo acusatório vai vir tudo do que ele está sendo acusado, certo? Então o prazo para ele apresentar esse termo acusatório, né? Perdão, o prazo que ele vai receber, do dia que ele receber o termo acusatório, ele vai ter o que, pessoal? 5 dias para poder apresentar sua ampla defesa e contraditório, em que ele vai juntar o que, pessoal? Provas, ele vai ouvir pessoas para provar que ele não cometeu aquela transgressão, certo? Então essa quinta questão está corretíssima. Como a gente pode ver aqui, ó. Conhecendo a manifestação preliminar e considerado praticada a transgressão, a autoridade competente elabora lá um termo acusatório. Como eu expliquei para vocês, né? Esse termo acusatório vem explicando o que ele está sendo acusado. Então é mais ou menos assim. O termo acusatório, como a gente sabe, ele é um documento. E nesse documento, pessoal, vai conter todas as
as acusações que estão sendo feitas sobre esse suposto transgressor. Sendo assim, ele tem direito do dia que ele receber esse termo acusatório, ele vai ter 5 dias para poder apresentar o que, pessoal? A sua ampla defesa e o contraditório. Nessa ampla defesa e contraditório, ele vai apresentar várias provas ao seu favor, né? Vai ouvir testemunhas, né? Anexar documentos, vídeos, fotos, tudo comprovando que ele não cometeu aquela transgressão. Então essa quinta questão está correta, certo? Vamos para a sexta questão. Poderá ser dispensado a manifestação preliminar do indiciado quando a autoridade competente tiver elementos de convicção suficientes para a elaboração do termo acusatório, devendo esta circunstância constar no respectivo termo. Um aluno meu me perguntou sobre essa questão, ele disse que não entendeu, que eu não expliquei. Pessoal, realmente eu não expliquei isso daqui porque, como eu disse para vocês, eu quero saber quem está estudando de verdade e quem foi lá na lei e pesquisou isso aqui, porque isso aqui é bem simples. Eu vou dar uma explicada aqui para vocês. Como diz a questão, pessoal, ó, poderá ser dispensada a manifestação preliminar do indiciado quando a autoridade competente tiver elementos de convicção suficiente para elaborar o termo acusatório, devendo estar as circunstâncias constar no respectivo termo. Como assim, pessoal? Vamos supor que o militar cometeu a transgressão disciplinar. Ele lesionou uma pessoa à bala, né? Ele lesionou essa pessoa e foi feita a comunicação disciplinar. Só que quando esse que fez a comunicação entregou lá à autoridade, a autoridade que tinha certeza que realmente ele lesionou aquela pessoa à bala. Então ele não vai ter porquê ele pedir a manifestação preliminar do indiciado, porque ali, pessoal, já tem o que? Já tem todos os elementos de convicção suficientes que ele cometeu aquela transgressão, porque ele sabe que ele lesionou aquela pessoa. Então não vai ser preciso ele apresentar a manifestação preliminar da comunicação disciplinar. Ele já entrega o que? O termo acusatório, aquele que cometeu a transgressão, para ele já poder apresentar a ampla defesa e o contraditório, certo? Então, quando tiver uma convicção forte de que realmente ele cometeu aquela transgressão disciplinar, então ele já deve receber o que? O termo acusatório, certo? Então é mais ou menos isso. Então essa sexta questão também está correta, certo? Sétima também. No caso de afastamento regulamentado do transgressor, os prazos supracitados serão interrompidos e reiniciada a contagem a partir de sua reapresentação. Professor, não entendi isso aqui. Vamos supor que o militar está passando por um procedimento administrativo disciplinar, né? Foi feita a comunicação, ele fez a manifestação preliminar, recebeu o termo acusatório. Quando ele recebeu o termo acusatório, pessoal, ele tem o quê? Que apresentar a ampla defesa e o contraditório, certo? Então ele ia apresentar a ampla defesa e o contraditório, só que no segundo dia do prazo dele, ele ficou doente, né? E teve que ir lá e tratar de saúde própria no segundo dia. Então ele ficou mais de 5 dias afastado. Então, professor, então ele já perdeu o direito da ampla defesa e o contraditório? Não. A partir do dia que ele foi afastado, certo? O tempo congela. Foi no segundo dia, vamos supor que o filho dele nasceu, né? No segundo dia, então ele vai perder os 5 dias que ele vai ficar afastado? Não, congela ali no segundo dia. Quando ele retornar, aí sim começa a contar de novo a partir do dia da sua reapresentação, certo? Então é mais ou menos isso. Então essa sétima questão também está correta. Vamos aqui para a oitava questão. Em qualquer circunstância, o signatário da comunicação disciplinar deverá ser notificado da respectiva solução no prazo máximo de 120 dias da data da comunicação. Como a gente viu, o procedimento administrativo disciplinar ele não tem um prazo fixo. Ele pode demorar menos que 90 dias e mais, porque como a gente pode ver, tem alguns pontos lá do nosso procedimento que não tem prazo, né? Então não dá para se saber o total de dias. Mas o signatário, pessoal, ele deve ser notificado 90 dias, certo? Após a abertura do procedimento administrativo disciplinar. Então ele tem um prazo de 90 dias para poder saber essa solução, certo? Então não é 120 dias aqui, essa questão está errada. Como a gente pode ver aqui, ó. Em qualquer circunstância, o signatário da comunicação disciplinar deverá ser notificado da respectiva solução no prazo máximo de 90 dias da data da comunicação, certo? Então essa questão aqui é uma questão errada, a oitava questão é errada.
A nossa nona e última questão também é uma questão simples que fala sobre a representação. Representação é toda comunicação que se referir a ato praticado ou aprovado por superior hierárquico ou funcional, que se repute irregular, ofensivo, injusto ou ilegal, e será dirigida à autoridade funcional imediatamente superior àquela contra a qual é atribuída a prática do ato irregular. Foi o que eu expliquei para vocês, pessoal. Tem ali, né, o militar, e ele vê um superior hierárquico dele cometendo uma irregularidade, né? Então ele vai lá, vai fazer a representação, e essa representação, pessoal, tem que ser entregue a uma autoridade superior a que você está fazendo essa denúncia, porque se for uma autoridade subordinada, ele não vai poder abrir aquele procedimento. Então tem que ser uma autoridade automaticamente superior àquela que você está fazendo a representação, certo? Então essa nona questão aqui também está correta. Então a gente termina aqui a nossa questão, já vamos pular para o nosso próximo assunto, que aqui é jogo rápido, que eu quero começar logo o estatuto. Então um abraço para vocês, até a próxima aula.